Se a inteligência artificial é o cérebro, os dados são o combustível. Tudo começa por eles. Mas pare e pense: você realmente sabe o que são os dados? Onde eles nascem? Como se tornam conhecimento e geram impacto real no mundo? Entender isso é dar o primeiro passo para dominar a nova era digital. Nessa aula, vamos abrir essa porta e mostrar como algo tão invisível pode ser tão poderoso. Vamos olhar esse exemplo de uma tabela de dados que também podemos chamar de conjunto de dados. Se você está tentando descobrir como precificar casas que está querendo comprar ou vender, você pode coletar um conjunto de dados como este e colocá-los em uma simples planilha Excel que descreve algumas características dos imóveis e seus preços respectivos. Quais são essas características e o fato de que elas definem o preço do imóvel são uma definição sua, ou melhor, uma definição do negócio em questão. O que você está fazendo na realidade é definir as entradas A e a saída B de um possível sistema de A que atende ao seu problema ou negócio. Você pode, inclusive, inverter A e B, fazendo com que o sistema sugira o imóvel com base no orçamento disponível. Vamos a outro exemplo. Suponha que você queira construir um sistema de A que consiga identificar um gato. Este é um exemplo bastante comum na área, por isso estou usando aqui. Como seria esse conjunto de dados? Novamente, você teria uma tabela com várias imagens de gatos e um atributo que identificasse a imagem como sendo de um gato ou não. Em um terceiro exemplo, imagine que você trabalha em uma fábrica e consegue observar e relacionar o comportamento de algumas máquinas em relação à ocorrência ou não de falhas. Organizando as suas observações e a ocorrência de falhas ou não, você pode construir um conjunto de dados que pode treinar uma inteligência artificial que te permite antecipar falhas e promover uma manutenção preventiva, por exemplo. E como estes exemplos, existem muitos outros. Deixo alguns deles para você analisar. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da aula. E como obter esses dados? Você tem três caminhos principais para começar: construir seu próprio conjunto de dados e rotulá-los, usar uma base que você já possua ou baixar conjuntos prontos de sites confiáveis ou parceiros. Mas atenção, mais do que quantidade, o que realmente importa é a qualidade e a relevância dos dados para o problema que você quer resolver. Ter clareza sobre a aplicação de IA que deseja desenvolver é o que vai garantir que os seus dados tenham poder real e não sejam apenas volume. O que mais precisamos saber sobre os dados? Dados são bagunçados. Quando construímos bases de dados por longos períodos de tempo, é inevitável que cometamos erros ou que deixemos algumas partes incompletas. Da mesma forma, quando usamos dados de terceiros, teremos um conjunto de dados que necessitará de uma boa inspeção e arrumação. Além disso, cada tarefa específica de aprendizado irá exigir que os dados sigam um certo padrão. Mais tarde falaremos um pouco mais nisso. Sendo assim, tenha sempre em mente que o primeiro passo de qualquer tarefa que envolva esses dados irá exigir uma etapa inicial de limpeza e tratamento. Existem dois tipos de dados bem distintos. Aqueles que vimos até agora são ditos dados estruturados, pois estão organizados em uma estrutura, em uma tabela composta de linhas e colunas. Mas existem muitos outros tipos de dados, ditos não estruturados, tais como texto, som e imagem. Nesse caso, a etapa de preparação vai exigir sempre algum tipo de transformação nesses dados para que eles possam ser usados no projeto de IA. Da mesma forma que os dados estruturados, os dados não estruturados têm uma infinidade de aplicações. Com o que vimos até agora, já é possível que você tenha uma boa ideia do que são os dados, qual a sua importância e como obtê-los. Mas o campo da IA tem muitos outros termos que são mencionados com considerável frequência atualmente. Ciência de dados, deep learning ou aprendizado profundo são alguns desses termos. Vamos dar uma olhada neles no próximo vídeo.